Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E essa aula é a lição de número 13. Estamos concluindo o nosso trimestre, segundo trimestre 2024, aonde temos abordado a carreira que nos está proposta. E agora, na lição 13, vamos falar da cidade celestial, a Nova Jerusalém, a santa cidade, que está prometida para aqueles que concluírem a sua carreira, estarão nessa cidade tão maravilhosa, cidade celestial. Lição, então, de número 13, do dia 30 de junho de 2024, para concluir a carreira que nos está proposta, a cidade celestial. O texto áureo está em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento, a nossa conversão, e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Aqueles portões que são como pérolas, quando nós passarmos adiante deles, estaremos nessa cidade maravilhosa. Vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, verso 9 a 14, e depois Apocalipse 22, verso 1 a 5. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora Apocalipse, capítulo 22, verso 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Que promessa maravilhosa encontramos nessa passagem bíblica. Nos dá vontade de realmente permanecermos fiéis para chegar nessa santa e gloriosa cidade a qual João viu. Vamos à introdução do nosso comentário dessa última lição.
Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas nesse mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros, conforme Pedro descreve em 1 Pedro 2,11. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial, conforme Paulo diz em Filipenses 3,20. Mas a nossa cidade não está aqui, está no céu, é celestial. Por isso, estudaremos a respeito desse paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e, como as Escrituras nos ensinam, será a nossa glorificação final, o último estágio da nossa salvação, a glorificação. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. A palavra-chave dessa lição chama-se cidade. Vamos então ao primeiro divisão da lição, falando do paraíso eterno. Entendamos o que é paraíso. Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como a morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Paulo fala disso, que foi arrebatado até o paraíso, terceiro céu, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 a 4. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sua sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, que é o lugar da habitação de Deus, conforme Lucas 23, 46. Não há como mensurar tamanha alegria daquele ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Esse lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças que temos em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, que é o mesmo lugar que aparece também no Apocalipse, capítulo 2, verso de número 7. O que é, então, a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, Apocalipse, capítulo 20, e a purificação da terra por meio de fogo, 2 Pedro 3,10, que nós aguardamos novos céus e nova terra, então, nesse novo céu e nessa nova terra, surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus, de acordo com Apocalipse 13, 12, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Quando esteve nesse mundo, o Senhor Jesus assegurou a nós que prepararia um lugar para os santos. Como Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu esteja, estejai vós também. João, capítulo 14, verso 2 e 3. A nova Jerusalém, que é criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, 2 Pedro 3,10, ou seja, somente depois de haver novos céus e nova terra, essa nova Jerusalém tem sua origem no céu e será também terrena, porque ela desce ataviada do céu como uma esposa, uma noiva para o seu noivo, visto que ela vai substituir a antiga cidade de Jerusalém, que estava contaminada. Essa nova Jerusalém descerá diretamente dos céus, de acordo com Apocalipse 21, verso 1 a 3. Nessa ocasião, os salvos
serão cidadãos dessa cidade, da Nova Jerusalém. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Desfrutaremos das bênçãos eternas e habitaremos com seus corpos transformados em um estado glorioso. 1 Coríntios 15, 54. A pergunta número 3, aqui é o terceiro ponto da nossa lição, e é uma pergunta: quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento do Apocalipse, vejamos que depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação, e será por um período de 7 anos. Essa é a última semana profética de Daniel. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenal. Depois do milênio, entraremos então no glorioso estado eterno. Apocalipse 21, verso 22. Antes desse estado eterno, vale a pena mencionar que entre a morte, a ressurreição e a glorificação de nosso corpo, esse estado é chamado de estado intermediário pelos teólogos. E, finalmente, quando tiver o corpo glorificado, reinaremos com Cristo, e após novos céus e nova terra, então teremos o que nós chamamos de estado eterno. Aqui também devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. O milênio é mais uma dispensação de Deus. O estado eterno é diferente. O estado eterno já não há mais pecado, não há mais morte. É quando Deus faz nova todas as coisas. Este caracteriza na eternidade, e é uma eternidade sem fim que passaremos com Deus. Aquele é um período, o estado intermediário é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, mas será essa mesma terra. Agora, no final desse período, depois dos 1000 anos, teremos o julgamento diante do trono branco, que é chamado também na Bíblia de juízo final. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Aguardemos, então, piedosamente o reino eterno, o estado eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Glórias a Deus. A sinopse, tópico 1, diz que o paraíso e a nova Jerusalém são realidades eternas do céu. Então, são realidades eternas do céu. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, o eterno e perfeito estado. Falemos desse eterno e perfeito estado. Primeiro, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis ao Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. Jesus vem, estabelece o milênio. Após o milênio, serão estabelecidos agora, depois do juízo do grande trono branco, novos céus e nova terra, Apocalipse 21. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e de toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Colossenses, capítulo 1, verso 20. Com isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade, de perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Falemos do estado eterno à luz do Apocalipse, capítulo 22, verso 1 a 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos esses que comunicam
a singularidade desse novo estado. Um rio que procede do trono, rio da vida, de águas da vida. Árvore, a árvore da vida, ao redor da margem do rio. A ausência de males, não haverá mais maldição. A presença de Deus ali. A vida eterna, aqui descrita como um rio, o apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, verso 1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio, como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como a água da vida. João 4:10, Salmo 46, verso 4, há um rio que procede, e Ezequiel, capítulo 47, verso 1 a 12. Falemos da vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta o livro de Gênesis, Apocalipse 22:2. Também conforme Gênesis 2:9, Gênesis 3:22. Seus 12 frutos, dando fruto de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida e saúde, que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores, nem doença, pois no divino estado eterno, a morte já não prevalece mais. Será uma vida sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22, verso 3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Falemos da vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos Deus face a face. 1 Coríntios 13, verso 12. E sua presença será nossa luz para sempre. Apocalipse, capítulo 22, verso 4. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, pois Ele próprio ilumina a cidade. E não haverá mais qualquer escuridão. E para sempre reinaremos com Ele. Sinopse tópico 2. A vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, lugar sem males e a presença eterna de Deus. Falemos agora o terceiro tópico da nossa lição, cidade celestial, o estado final de todos os santos. Como é que se dará estado final? Primeiro, o que todo crente salvo deve esperar é o seguinte: os santos de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela, na terra, mas com a esperança da cidade celestial, cujo construtor e arquiteto é Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 9 e 10. Gálatas, capítulo 4, verso 26. E Hebreus, capítulo 11, verso 16. Moisés passou por ela com a mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória, porque tinha consciência de que algo melhor o esperava. Seria uma recompensa gloriosa. Hebreus 11, verso 24 a 27. Moisés, tendo idade, escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo ter o gozo do pecado do Egito. Por isso, o cristão que vive nesse mundo sabe que ainda ele é peregrino nessa jornada. Todos nós somos um peregrino, pois o verdadeiro cristão está consciente de que seu lar, a sua verdadeira cidade, é a cidade celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Apocalipse, capítulo 21, verso 3, verso 22,
Apocalipse 22, verso 3. Viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, aonde se encontram os 12 nomes das tribos de Israel e dos alicerces, leva o nome dos 12 apóstolos, e será evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Apocalipse, capítulo 21, verso 9 a 14. As pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas, formando um só corpo, o corpo de Cristo, cumprindo assim plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego. Gálatas 3:28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação ou até mesmo diferença de classe, pois todos seremos um só povo em Cristo Jesus. Vamos agora ao ponto 3. Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui, nesse mundo, e muito menos na sepultura. A prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nessa terra. Hebreus capítulo 11, verso 13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3, verso 20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e com a sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, nossa casa celestial, como também anelava o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, 2 Coríntios 5:8, Filipenses capítulo 1, verso 21 e 23. Para mim, morrer é lucro, dizia Paulo em Filipenses 1:21. E 2 Coríntios 5:8, sabemos que se essa casa se desfizer, temos outra vinda de Deus. Essa é a nossa grande recompensa, de que quando findarmos aqui na terra a nossa jornada, esta é chamada a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu com Deus. Vamos a sinopse, tópico 3. Falemos agora no estado final. Finalmente poderemos dizer, estamos em casa. Conclusão. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento, uma jornada de fé. Do início da jornada até o final, enfrentamos tentações, vamos enfrentar inimigos, não é? Que intentam, com tudo isso, desviar da nossa rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali, e logo finda o nosso tempo aqui, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa é a carreira que nos está proposta, e esse é o final do nossa jornada e caminhada. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição, desse trimestre, que tem sido excelente. Espero que você tenha aprendido muito e possa colocar em prática todos esses ensinos que nós tratamos durante esse trimestre. Primeira pergunta: como podemos definir o paraíso? Vamos à resposta.
uma das definições que podemos mencionar do paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 2 ao 4. Vamos à segunda pergunta. De onde virá a Nova Jerusalém? Bom, a resposta é do céu. Ela desce como uma noiva adereçada ao seu noivo, e ela desce do céu. Portanto, de onde virá a Nova Jerusalém? Resposta do céu. Terceiro, de acordo com a lição, como o perfeito e eterno estado, ele é descrito na Bíblia. Vamos à resposta, é um pouco longa. Vamos lá, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e de perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Quarta pergunta: quais os símbolos apresentados no livro do Apocalipse que descreve o divino estado perfeito de todas as coisas? Vamos à resposta. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. São eles: um rio, o rio da vida; a árvore da vida; a ausência de males, ali não haverá mais maldição; e a presença de Deus. Vamos à quinta e última pergunta. O que os cristãos sinceros devem cultivar em seu coração? E a resposta é: os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e com a sua palavra cultivam o seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Filipenses, capítulo 1, verso 21 e 23. Com isso, nós concluímos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e também concluímos mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2024. Espero sinceramente que essas lições Escola Dominical tenha tocado no seu coração, tenha ministrado a você, e que se você ainda não é um assinante do nosso canal, subscreva. É muito simples. Basta ir lá no sininho, subscrever, basta adicionar o nosso canal e você será adicionado. E quando puder, coloque um sinal de joinha. Para você não faz muita diferença colocar ou não colocar, mas para o nosso canal faz uma grande diferença, porque o YouTube vai ver que o material que estamos pondo aqui é relevante, e é mesmo, de fato é. Então, coloque lá um sinal de joinha para nós, para nos ajudar a promover o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Você vai notar que vai aparecer um menu. Aí você clica no playlist, e ali no playlist irá aparecer um total de 232 pastas com mais de 6.500 vídeos. Como são muitas pastas, 232, você vai descendo elas todas, e se você chegar na primeira lá embaixo, é o Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse, as primeiras 27 pastas, todo o Novo Testamento comentado para você. Depois nós temos de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento também comentado para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Portanto, assine nosso canal. E as demais pastas? Bom, as demais pastas temos Manhã e Noite com Charles Spurgeon, que é um devocional. Temos também personagens do Antigo Testamento, 260 personagens do Antigo Testamento,
personagens do Novo Testamento, mais 240, são 500 personagens entre o Antigo e o Novo Testamento. Estude acerca desses 500 personagens no nosso canal. E também tem uma visão panorâmica da Bíblia, que nós vamos livro por livro da Bíblia explicando o livro, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual é o tema do livro, quais são as palavras-chave. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue o nosso canal. Que Deus te abençoe. Voltamos a semana que vem, já para o terceiro trimestre 2024, uma nova lição. Deus abençoe a você em Cristo Jesus. Amém e amém.